Olá, tudo bem? Então, você, assim como eu, tem filhos, ama eles de paixão e quer que eles sejam futuros milionários? Então fica aqui comigo que eu vou te ensinar lições que todos os pais deveriam ensinar aos seus filhos. Então, você deve estar aí se perguntando qual é a forma correta de ensinar o meu filho a ser rico. E eu venho te falar como que funciona para mim isso, qual é a minha meta sobre dinheiro com os meus filhos. A minha meta principal e o meu objetivo principal com isso, com os meus filhos, é que eu chegue na minha hora de partir para outro mundo e eles não fiquem brigando para saber quem é que vai ficar com o que da minha herança, que eles mesmos possam se sentir prósperos e suficientes, que nem queiram saber do meu dinheiro, da minha família e tal. Porque eu vejo muitas famílias que acabam se desfazendo, irmãos brigando por causa do dinheiro que era do pai ou da mãe, o patrimônio do pai ou da mãe. Então isso para mim é devastador, assim, passo uma vida toda trabalhando, né, gerando patrimônio, criando eles bem, né, a gente quer criar nossos filhos bem, embora muitas pessoas achem que é mimar, que é facilitar a vida para os filhos, não adianta, quem tem filho ama seus filhos e quer que eles fiquem bem financeiramente também. Só que chega em algumas épocas da vida assim que a gente enxerga quando as pessoas se vão, às vezes os filhos ficam brigando por causa disso, porque os filhos não têm dinheiro, né? E eles ou têm alguma crença que tem que ser apegada aos bens materiais, né? E isso é uma coisa que eu não quero para os meus filhos, então. E também em homenagem ao mês das mulheres, porque eu estou gravando esse vídeo em maio, né? O mês das mães, na verdade, né? Então eu vim para trazer esse assunto aqui para vocês de como criar os filhos, né, para que eles sejam prósperos financeiramente. Primeira lição: quebre suas próprias crenças sobre dinheiro. Por quê? Como que funciona as crenças para as famílias pobres? Como que funciona isso? Muitas pessoas que têm essa limitação para evoluir financeiramente foi porque na sua criação teve frases e crenças colocadas na sua mente que vieram, né, reverberaram pelo resto da vida e que até hoje ainda limitam a prosperidade financeira. Então, frases como, né, o dinheiro é sujo, eu ouço muito, dinheiro é a origem de todos os males e ricos são maus, né? Então, primeira lição: quebre suas próprias crenças. Isso é um problema muito recorrente das crenças limitantes. Um filho que vem com uma crença limitante, ele tem muita dificuldade em fazer o dinheiro aparecer, a riqueza, né, prosperar e ser uma coisa natural. O que eu tenho a dizer para ti, por exemplo, nessa que é uma das principais, que é o dinheiro é a origem de todos os males. Não quero eu, né, tirar a validade da Bíblia, porque isso é uma passagem da Bíblia. No entanto, a passagem não é exatamente essa, não é o dinheiro é a origem de todos os males, é o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Só que as pessoas só cortam um pedacinho que reverberou de toda a vida lá, desde os avós dizendo isso. E, na verdade, o amor ao dinheiro é a origem de todos os males, é isso que diz na Bíblia. E o amor ao dinheiro é a ganância, é o apego à coisa material, né? Então, essa é a origem de todos os males, não o dinheiro, ok? Porque, na verdade, o dinheiro, ele está em circulação, ele não é uma coisa só que serve para o bem ou para o mal. Na verdade, o dinheiro está circulando por aí, o dinheiro não serve só para o mal, não. O dinheiro serve para o bem e serve para o mal, depende da pessoa que usa ele. Se está usando para o bem ou se está usando para o mal. Na verdade, ele é só uma ferramenta, né? Então, o dinheiro, na verdade, ele não é sujo. Hoje em dia, o dinheiro já é digital, inclusive, né? Antigamente, o dinheiro era sujo porque era em papel e passava de mão em mão, né? E hoje em dia a gente vê muito pouco dinheiro em papel e mais dinheiro digital. E sobre os ricos são maus, né? Que é uma das frases que eu coloquei aqui também, é que a gente faz essa dualidade assim, que só existe rico e mal, mas na verdade existe o rico bom e existe o pobre mal, o pobre bom. Na verdade não existe só o rico mal, e só que a gente, né, incutiu na cabeça aí que só existe o rico mal. A pessoa que ficou rica deu golpe em alguém, passou alguém para trás e na verdade, né,
existem ricos bons, né? Que olha aqui a gente vendo, né, na nossa tragédia do Rio Grande do Sul, assim, que quantas pessoas que têm dinheiro sobrando e recursos sobrando estão ajudando outras pessoas, né? A gente precisa dessas pessoas ricas e boas também. E nesse sentido das crenças em continuidade, o que acontece, né? Pessoas que têm limitação quanto ao dinheiro ouvem muitas coisas desde criança. Quando tu pergunta para uma pessoa o que ela tem de verdade sobre o dinheiro, ela vem com todas as falas da sua família, né? O que tem aqui, ó? Substitua as falas. Como substituir as falas, né? É a prática que a gente vem para dizer como ensinar, né, os seus filhos na prática. Né? Aqui a gente já tem duas lições aqui, ó, duas lições. E como que a gente faz na prática? Por exemplo, como que as famílias de pouca prosperidade falam, né, para suas crianças desde pequena, né? Por exemplo, nós não temos dinheiro para isso. Outra fala, aqui que eu coloquei, você me arruína, você é a origem da minha ruína. Dinheiro não nasce em árvore, eu já ouvi essa também. E quando a criança olha alguma coisa lá e você não tem dinheiro para comprar, né? E aí tu diz assim, isso aí não é para nós, filho, nem olha que isso aí não é para nós. Todas essas falas que eu falei para vocês aqui, a gente não tem dinheiro para isso não é para nós, são falas que limitam a cabeça da criança. Por quê? Quando tu diz que não, isso não é para nós, a criança nem chega a sonhar, ela nem quer, ela desvia já, né? Então, se isso não é para nós, corta isso da minha vida que não pode, né? Quando as crianças, elas têm o subconsciente bem limpinho, tudo que tu vai passando para ela, ela vai absorvendo, né? Não é como nós adultos que quando a gente ouve alguma coisa, a gente começa a refletir, ou será que é... Né? Então a gente tem essa possibilidade que as crianças elas só absorvem o que elas vivem, né? O ambiente delas. E por exemplo, nessa fala, não temos dinheiro para isso não é para nós, você pode substituir essas falas, como por exemplo, como que a gente vai fazer para adquirir isso, né? A gente não pode agora o papai ou a mamãe não pode te dar, mas a gente pode fazer um plano para ter isso, né? Tem várias falas que a gente pode substituir. Não falar isso de dinheiro não dá em árvore, você me arruína, porque aí a pessoa já fica a criança já fica com o sentimento de que ela é a origem da pobreza da família. Então, substituir as falas e não falar essas coisas que limitam a cabeça da criança. Lição número 3, terceira lição, dê mesada para o seu filho. Mesada. Mesada é uma forma da criança adquirir capacidade de gerenciar dinheiro, capacidade de gerenciar patrimônio ou a vida financeira, né? Muitas vezes eu ouço bastante a pessoa dizer assim, mas ninguém me ensinou. Realmente, ninguém ensina isso na escola, por exemplo, se ensina matemática, hoje em dia já está entrando alguma coisa, né, de educação financeira nas escolas, mas ainda está muito inicial isso aí, né? E muitas vezes a gente não teve essa criação de saber lidar com o dinheiro. A gente aprende várias outras formas de lidar da vida, mas a do dinheiro ainda é tabu nas famílias. Então, outra recomendação que eu digo, né? Tenha as finanças familiares abertas com as crianças também. Por quê? Muitas vezes a criança ela não tem noção se a sua família é uma família rica, se é uma família pobre, se é uma família que pode ou se é uma família que não pode, né? Qual é a situação familiar, né? Por que esconder o dinheiro das crianças, né? Por que não falar sobre o dinheiro, né? Ainda nesse tabu de o dinheiro é sujo, o dinheiro é o mal, de todas as coisas, também isso era uma forma de não ter que dizer para a criança qual era a situação financeira da família, né? Não tinha essa necessidade, né? Antigamente os mais velhos é que cuidavam disso e acabou, né? Não tinha nem podia falar nesses assuntos, né? Questionar alguma coisa, o pai ou a mãe, Deus o livre. Mas o que eu digo para vocês? A criança sabendo qual é a situação da família, também não vai ter uma visão distorcida, achando que o pai ou a mãe não querem dar alguma coisa porque não querem, porque não gostam dela ou porque
né, por qualquer outro motivo, ela vai entender que é uma questão matemática, né? E não necessariamente isso não precisa ser ruim para a criança, né? E o que eu falo sobre mesada? A mesada, tu vai me perguntar a partir de que idade que eu posso dar mesada para o meu filho? E a recomendação é que tu comece a falar sobre dinheiro com teu filho assim a partir do momento que ele vai estar sabendo já contar. Soube contar 1, 2, 3 até 10, por exemplo, já dá para começar a dar mesada, porque já vai conseguir contar os dinheirinhos, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 3 anos, que vai fazer 3 anos, e um que vai fazer 1 aninho. O meu filho de 3 anos, ele já sabe contar até 10, então já dá para começar a falar com ele sobre mesada. E o ideal é que essa mesada começasse a ser falada para as crianças, né? E essa educação financeira começar entre os 3 anos e os 7 anos, que é quando a criança já começa a entender sobre isso e depois vai ser mais fácil para ela na vida adulta, na adolescência e tal. E qual o valor recomendado para a gente dar de mesada para essas crianças? Seria R$1 para cada ano de vida por semana. Por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos, dá R$3 para ele por semana, né? 3 vezes 4, 12, por exemplo, R$12 por mês para o meu filho já seria uma mesada legal. E assim por diante, né? O filho de 7 anos seria R$7 por semana. Esse é um valor, né? Referência mínimo, assim, né? Que acredito que seja bem possível para a maioria das famílias e quem pode mais, dá mais, né? Se a realidade familiar é outra, né? Financeira é outra. E o que acontece? Tu tem que ensinar para ele, para essa criança, né? Para ele, que eu digo que meus filhos são meninos, né? Mas para eles como gerenciar essa mesada. O que pode acontecer com esse dinheiro? Para nós, vida adulta, a pessoa que guarda, né? Coloca numa poupança ou num investimento, né? Que poupança não é investimento. Coloca num investimento para ter mais rentabilidade depois e conseguir fazer outras coisas com o dinheiro depois, né? Ou usar só a rentabilidade do dinheiro. É assim que funciona para as pessoas adultas. Agora, para as crianças, tu pode ter um cofrinho na tua casa para ela colocar as moedinhas se ela quer guardar, porque no próximo mês, né, tem que ter mais dinheiro ali. A criança tem que entender que o dinheiro que ela guarda tem que crescer. Então, nem que seja você dar um pouco mais de dinheiro no próximo mês, né? Se a tua mesada do mês todo deu os R$12, que nem eu disse, né, do Theo, do meu mais velho, no mês seguinte ele tem que ganhar 13, por exemplo, né, para dizer que o dinheiro rendeu. Essa é uma forma de ensinar para a criança como que o dinheiro rende se deixar guardadinho. E outra coisa, a gente tem um tabu muito grande também, isso vai um pouco da criação na família, de não levar as crianças no mercado, não levar, né, porque a criança tá querendo tudo na vida, né? Mas eu sempre levo meu filho no mercado, levo na padaria, né? E às vezes ele quer tudo, aí a gente fica explicando que tem que escolher e tal. E quando ele tiver o dinheirinho dele, tu pode dizer, isso aqui custa X. Aquilo custa X, e aí ele vai começar a fazer comparação de preço. Isso aqui eu consigo comprar com a minha mesadinha. Não, eu vou ter que juntar mesadinhas para poder comprar outro dia, né? E a própria criança tem que ter essa responsabilidade com o seu dinheirinho, né? Então seria mais ou menos esse valor, né, com a idade e os valores recomendados para dar uma mesadinha para a criança. Ela tem que saber como é que fica para deixar guardado, né, e como é que funciona para fazer as compras também, como é que funciona a comparação de preços. Em continuidade a isso, temos mais uma lição aqui, que é criar objetivos junto com a criança. Criar objetivos. Por quê? Nesse sentido da mesadinha, ele já vai ter o dinheirinho dele, né? E também ele já vai ter uma situação familiar já mais clara, né, da sua família, que muitas vezes a família não pode comprar aquele brinquedão ou ir para algum passeio muito caro ou alguma coisa assim, e a criança já vai começar a ter um pouco mais de noção que ela precisa juntar dinheiro e ter um objetivo. Aquela frase lá do isso não é para nós, por exemplo, em vez de tu falar isso não é para nós, tu vai colocar assim, não, isso custa X. Então a gente vai precisar juntar durante quanto tempo?
Quanto que a gente vai precisar juntar? Para a gente saber que a gente vai poder ir numa data específica, para ter um objetivo mais definido, uma possibilidade, né? Uma esperança para a criança, uma visão de futuro que vai acontecer se ela se organizar, né? Nem que seja aos pouquinhos, e aí o pai e a mãe podem ajudar, e esse tipo de coisa assim, de fazer um conjunto da família se envolver toda nessa experiência familiar, né, desse orçamento familiar. Então, criar um objetivo. Quero um carrinho, quero uma boneca, quero um passeio. Então não temos dinheiro, papai e mamãe não vão te dar dinheiro para isso. Então, como que a gente vai fazer juntos, né, para a gente conseguir atingir esse objetivo, né? E quando a criança atingir o objetivo, né, tem que ter aquela comemoração. Isso vai ser muito mais legal do que o papai e a mamãe pegar e comprar a coisa e dar para a criança. Ela gosta hoje e amanhã já não quer mais, né? Então vai ser muito mais emocionante ela cuidar do dinheirinho dela, ela juntar, né, e querer fazer alguma coisa, né, do que o papai e a mamãe chegar e dar, ou o papai e a mamãe chegar e dizer assim, isso não é para nós, não podemos e acabou, né? Não se fala mais nisso. É muito mais legal e você vai ver o seu filho muito mais empolgado e, né, prosperando financeiramente. E nesse sentido também, eu digo para vocês que pergunte e deixe o seu filho decidir o que ele quer fazer com a mesada. Crianças também sabem raciocinar. Quando tu começa a perguntar para a criança as coisas, ela vai gerar um raciocínio na cabeça dela, né? Não coloque coisas estabelecidas, né? Cortando a esperança, dizendo que não dá o que dá, porque isso está na tua cabeça, né? Quando a gente começa a perguntar para a criança o que ela vai fazer com o dinheiro, qual a coisa que ela quer, será que vai dar para comprar com isso que tu está pensando? Será que esse teu plano está certo? Faça ela refletir sobre isso. Faça ela refletir o que ela quer fazer com esse dinheiro. Deixa ela fazer alguma escolha errada também, porque a criança tem que também entender e saber se arrepender, saber o que deu errado para não fazer de novo, né? E também, se ela quiser pegar o dinheiro dela e dar alguma coisa para alguma outra pessoa, deixa ela dar, porque isso também vai trazer um sentimento bom para ela, que o dinheiro também pode fazer outras pessoas felizes, né? Ela pode se sentir uma pessoa feliz por estar dando um presente para alguém, né? Deixa a criança decidir o que ela quer fazer com esse dinheirinho da mesada, né? Não fique estabelecendo para ela o que ela precisa fazer. O dinheiro da mesada é o dinheiro da mesada, é para ela fazer essas coisas, né? Não é para comida, por exemplo. A comida é o papai e a mamãe que tem que dar, né? A família que tem que prover. Quando ela for um pouco maior ou que ela tiver na adolescência, você pode já incluir isso aí para ela gerenciar o lanche da escola, por exemplo, ou a saída com os amigos e tal. Mas quando ela é muito pequenininha, é o papai e a mamãe que tem que dar a comida, né? A alimentação dela, né? E assim, essa como as outras várias dicas e formas e técnicas que a gente tem de acabar com essas crenças limitantes, eu te convido a assistir os outros vídeos que a gente tem aqui no canal, que eu faço essa quebra de crenças limitantes. A gente trabalha muito essa parte da mentalidade financeira, a gente vem sempre trazendo conteúdos para agregar, né, para que você consiga progredir financeiramente, porque a missão aqui do canal é que tu encontre o caminho da riqueza e que tua família vá junto também, que nesse vídeo a gente inclui a família toda, né, os filhos e a família. E eu gostaria de te pedir também para que dê um joinha nesse canal, te inscreva aqui para receber os outros vídeos, que tá saindo vídeo toda semana aqui no canal, para que o YouTube entenda que esse vídeo fez diferença para você e pode fazer diferença para outras pessoas também. E se tu tem alguma dessas crenças ou já está fazendo alguma dessas técnicas que eu passei para você, você já dá mesada para o seu filho? Conta aqui para mim nos comentários. Se tu já dá mesada para o teu filho, como é que funciona? Se ele fica feliz quando consegue fazer alguma coisa, como é que tu gerencia aí essa parte dos teus filhos? Tu já tem um pequeno milionário na sua família? Conta aí pra mim, que eu vou adorar saber. E se tu quiser deixar algum assunto que tu gostaria que viesse para esse canal, pode deixar aqui pra mim. Eu queria agradecer e até a próxima!